Louvado seja Deus. Bem, missões, não, missões, nós já falamos, não é uma palavra da Bíblia, não existe na Bíblia essa palavra, missão, mas ela existe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para tudo que ele queria, não pereça, mas para a vida eterna. Então essa é a missão de Jesus. É por isso que daí vimos a palavra comissão, que significa com uma missão, juntos com a missão de Jesus. E evangelização já vem da palavra grega evangelho, que significa boa notícia. Muitos traduzem como boas novas, né? Bem literal ao inglês, mas são boas notícias. Que notícias são essas? A notícia do Salvador, daquele que veio e viveu uma vida limpa por nós e morreu, dando essa vida limpa em salvação e resgate por todos nós. Louvado seja Deus. Vaninha, você pode me ajudar aqui? Então nós temos essa figura que sempre me impactou. Eu várias vezes fui convidado, pela graça de Deus, para ministrar em igreja sobre missões e trabalho de evangelização. E eu pego, já há mais de 10 anos, eu uso essa figura aqui. É uma figura forte, aí mostra exatamente o que está acontecendo agora. Muitos caindo no abismo eterno. Há um estudo que morrem diariamente cerca de 185 mil pessoas no mundo. Então, um terço dessa quantidade de pessoas nunca conheceram Jesus como Salvador. E aí está a nossa grande responsabilidade, né? De pregar o Evangelho de uma maneira eficiente. Pode passar, Danilo. Nós vimos na última aula o estado da humanidade, a página 13 de sua apostila, que ali falava que todos pecaram, ou seja, o pecado é algo universal, não há quem não peque, todos pecam, né? A criança, hoje ela peca mais cedo, mas a criança, ela já traz os traços do pecado nela. Você pode ver que a criancinha, muitas vezes ela está com o xixizinho ou está com fome, ela mete a boca. Se alguma coisa não agrada, ela, né? Quem ensinou aquilo para ela? Nós chamamos isso de herança adâmica, ou seja, por causa de Adão, que optou pelo pecado, todos nós ficamos sujeitos ao pecado. Então, Adão é o responsável pelo meu pecado? Não. O meu pecado é minha responsabilidade. E é interessante como as pessoas até hoje, como fez Adão e Eva, fogem dessa responsabilidade, não chegando para Deus como deveriam chegar, falar assim: eu errei, eu pequei, eu sou mal mesmo. Isso a gente como pastor vê nas igrejas, quando tem irmão que entra em conflito com o irmão, daí a gente tenta aqui fazer as pazes, né, Mariazinha com Luzinha, daí Luzinha fala para Mariazinha: olha, se eu fiz alguma coisa que te magoou, ela sabe o que ela fez, não é mesmo? Então muitas vezes suaviza. É difícil a gente ver alguém com sinceridade de Deus falar assim: eu pequei contra você, eu quero pedir perdão. Parece que isso vai nos arrancar um pedaço, enquanto que isso deveria ser o natural. Você olha para Atos dos Apóstolos, tinha aquele casal lá que queria talvez doar o seu nome, né? Vendemos a propriedade. Parece que isso dá algum ibope aí, é um marketing bem aplicado. Deu certo com Barnabé, o filho da consolação. Então vamos falar que vendemos a propriedade, somos piedosos, somos pessoas que estão ali na obra, estamos identificados com a causa de Jesus. Entretanto, eles podiam ter retido a propriedade e ficaram com eles, mas eles mentiram ao Espírito Santo. Eles quiseram enganar aqueles homens santos, aquela liderança que se estava formando, e era a formação da igreja. Meus irmãos, isso é tremendamente exemplo para nós. E hoje, quantos não acabam caindo nessa questão?
de muitas vezes, glória para o seu nome. A pastora tem dado a lição sobre a batalha espiritual, né? Todos nós estamos numa batalha. Ela falou uma das áreas aqui, e isso é verdade. Os músicos, os levitas, como chamamos, eles são muito atacados, porque diz os teólogos lá, né, que Satanás saía som dele. Ele provavelmente era, segundo a teologia, um ministro de louvor lá, né? Ele tinha todo esse aparato. Eu acho que ele não gosta muito desse negócio de louvar a Deus. Então, se ele puder entrar no meio e atrapalhar, ele atrapalha. Mas não é só o músico, não é só o cantor cristão, é também o pregador. O pregador também, se ele não tomar cuidado, ele cai. Ele prega uma mensagem, as pessoas vão falar assim: que palavra! Daí ele se acha o bom, o teólogo, né? A quarta pessoa da Trindade. Entretanto, isso é enganoso, porque muitas vezes as pessoas falam isso para adular, né? Para bajular. Eu acho que tem alguém aqui. Atento. Então, meus irmãos, é perigoso, né? É perigoso quando a gente deixa o nosso ego crescer. João Batista, ele falou uma coisa tremenda. Ele foi um precursor. Ele falou assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. Então, essa deveria ser a nossa inclinação: diminuir, descer aos degraus do quebrantamento. Eu gosto lá de Jeremias, no começo do ministério, que Deus falou assim: Jeremias, desce a casa do oleiro, lá eu falarei contigo. Por isso que eu sou meio contra essas canções de Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto. Isso parece coisa de Satanás. Subirei aos céus e serei semelhante ao Altíssimo. Semelhante ao Altíssimo, só ao Altíssimo. E na verdade, quando Zaqueu subiu na árvore, ele estava perdido. Ele estava indo para o inferno. Mas Jesus falou para ele descer. Como Deus falou a Jeremias, para que Jeremias descesse. E depois que Zaqueu desceu, ele recebeu Jesus gostoso na casa dele. E ele fez algo assim tremendo, porque ele certamente devia ser o responsável por toda a coleta. Ele devia ser o líder de todos os publicanos, porque tinham classes de publicanos, coletores de impostos. Tinha os que trabalhavam e aquele que administrava tudo, e entregava a parte para Roma e retia o restante. Então, se o imposto pago a Roma era 1.000, eles ganhavam 100.000, porque eles cobravam o que eles bem entendiam. Para a gente entender um pouco isso aí. Bom, a cura do pecado humano é o que nós vamos ver hoje. Marcos 1, 14, chegamos a ver Marcos 1, versículo 14, chegamos a ver na próxima semana isso, na semana anterior, perdoe. Vai ter muita edição, né? Ok. Diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, aquela questão, Joséfos fala que Joséfos era um historiador judeu comando romano. Ele escreveu a antiguidade dos judeus. Inclusive existiam dois historiadores muito importantes na história. Um chamado Flávio Joséfos, na verdade adotou o nome romano, e o outro era chamado Filo de Alexandria. Os dois eram judeus, mas Filo de Alexandria nunca escreveu uma linha a respeito de Jesus. Mas Joséfos narrou Jesus, João Batista, a crucificação de Jesus, o túmulo vazio. É impressionante. Por isso que a gente deve estudar a Bíblia, por isso que a gente deve estudar um pouco teologia, para a gente ganhar um pouco mais de conhecimento. Muito bem. Então aqui João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia. O que Jesus fazia? Pregando, né? Percebe o verbo aqui no versículo? Ele está no gerúndio. Pregando significa que Jesus pregava, começou a pregar, continuava a pregar, as pessoas gostavam dele, ele pregava, as pessoas falavam que ele tinha espírito imundo, ele continuava pregando e ele não parava de pregar. Por isso que
texto diz no gerúndio, pregando. Pregando o quê? Sobre como enriquecer, como conquistar a casa, como conquistar a fazenda, como conquistar o sei lá. O Evangelho. O Evangelho. Percebe, meus irmãos? Esse deve ser o nosso foco. Por mais que todos queiram pregar doutrinas que agradem os homens, nós temos que ficar com a palavra de Deus. Muitas pessoas não vão gostar, muitas pessoas vão rejeitar o nosso nome como mal, mas nessa hora nós herdaremos uma bem-aventurança. Louvado seja Deus. E no versículo de número 15, dizendo: o tempo está cumprido. Não tem mais tempo, não tem mais como enfeitar o pavão, como ensaboar o porco, não tem mais enfeite. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Que mensagem tremenda, né? Arrependei-vos e crede no pastor Valdec, na pastora Ana. Arrependei-vos e crede no pastor João. Não, somos homens, somos limitados. Só Deus sabe das nossas lutas, o nosso clamor e as nossas lágrimas, as nossas súplicas, as nossas angústias. Mas arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra arrependimento, ela na língua original significa amor de mente. Irmãos, a coisa que eu mais vejo como pastor esses anos todos, pessoas que às vezes elas falam assim: ai, eu peguei, se descabela, mas não muda. A palavra diz em Provérbios 28:13: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Essa é a razão porque muitos continuam pecando, porque não deixam o pecado, porque não querem deixar o pecado. O pecado é ruim? Não, o pecado é bom. Se ele fosse ruim, ninguém pecava. Mas há cura para esse pecado. Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 8. Está aqui na nossa apostila. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus irmãos, a Bíblia fala, se a gente for estudar esse tema da fé, é algo tremendo. Quando nós pastoreávamos, nós estamos durante um ano todinho, fé. Fé, 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 fé. A fé é algo tremendo. Sabe por quê? Porque ela é dada por Deus. Cada um de nós que estamos aqui recebeu uma porção da fé. Então cada um tem uma porção diferente. Tem pessoas que têm uma fé um pouco maior, tem pessoas que têm uma fezinha. Não importa, mas recebeu uma porção para crer. E se a gente é fiel um pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Então, através da fé, pela graça de Deus, nós somos salvos. Eu estou falando isso, mas eu estou lembrando de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele subia um monastério, ao lugar que ele ficava lá, que ele era um frei agostiniano. Ele subia de joelho e ele fazia muitas penitências. Ele colocava o silício na carne dele, que é uma espécie de um metal que aperta a carne assim. E aquilo trazia muito sofrimento, que era uma prática usada já no judaísmo, colocar o silício. Mas Deus não quer esse sacrifício de tolo. Deus não quer que a gente suba de joelho, se o nosso coração não se ajoelha para a graça dele. E Deus é galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em dar, Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer que o homem conheça Ele. Isso é graça, não vem de nós, para que a gente não se glorie, porque a nossa tendência é a vanglória, uma glória vã. Mas Deus é tão gracioso que Ele nos dá da sua graça, e essa graça, segundo Martinho Lutero, ela é conservadora, ela é salvadora, ela é servidora. Louvado seja Deus. É uma graça que Judas falou ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês essa noite. Nós estamos no meio de uma geração perversa e corrompida. Quantas pessoas na igreja, amantes do pecado, de si mesmo, distantes de Deus, divorciados da graça, mas não é a vontade de Deus que nenhum se perca.
E Deus sempre dando novas chances. Isso é graça. E é por essa graça que nós somos salvos. Irmãos, se não fosse essa graça, todos nós nos perderíamos. Se não fosse essa graça, os nossos filhos não seriam santificados. Percebe? A Bíblia diz que Deus santifica o marido incrédulo por causa da mulher crente. Santifica os filhos porque os pais são crentes. Isso é graça. Louvado seja Deus. Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé. Meus irmãos,